Está entrando no ar a partir de agora o programa Liberdade de Expressão na tela da TV Nova, Canal 22. Hoje vamos falar sobre Deus na visão das religiões e para debater o assunto temos aí os nossos convidados, Dom Felipe, abade do Mosteiro de São Bento, também a pastora Angélica Sombreira, da Igreja Renascer em Cristo, e o List Rangel, eminente palestrante, espírita, escritor, e está fundando a Sociedade dos Estudos Espíritas do Recife. Então, boa noite, é uma satisfação estar entrando no seu lar mais uma vez, mais uma segunda, trazendo para você mais um tema importante. Claro, talvez esse seja o tema mais importante de todos, porque vamos falar de Deus e na visão das religiões, até porque, na minha opinião, todos os caminhos levam à venda. O importante é a gente conhecer Deus, é conhecer Jesus, é conhecer realmente coisas boas. Então tá, vamos começar o programa, a satisfação tê-lo aqui no Liberdade de Expressão. Deixa eu passar a palavra para os nossos debatedores, para a gente dar uma boa noite, para a gente começar esse bate-papo. Lembrando que você pode participar, você é peça fundamental desse debate. Claro, o nosso telefone já está à tua disposição, é só você ligar o 34290243, 34290243 e também contribuir com o nosso tema e participar do Liberdade de Expressão. Está no ar o Liberdade de Expressão e a partir de agora a gente fica em ótima companhia, claro, com a sua companhia e com a tua participação. Dom Felipe, a satisfação tê-lo aqui no Liberdade de Expressão. Boa noite, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Boa noite, e é com alegria que estamos aqui para falar de um tema tão candente, tão necessário nos nossos dias, e que possamos, nesta noite, quem sabe, colocar diante dos telespectadores um pouco do mistério desse Deus que ama, que nos criou o céu e terra e criou o homem por pura bondade e puro amor. Esse Deus que vamos aqui tentar falar dele, porque falar de Deus é sempre inesgotável, porque Deus, no seu infinito mistério, é esse Deus que se revela, ao mesmo tempo um Deus que está distante do homem e que requer essa busca constante, profunda do coração humano. Agradeço o convite, estou aqui disponível para colaborar com o programa e aproveito para também saudar os telespectadores e também os nossos amigos que estão aqui juntos para tratar também desse assunto. Muito obrigado, Dom Felipe. Mais uma vez eu agradeço a presença, a ilustre presença do senhor aqui no nosso programa. Também o List Rangel. O microfone está aberto para as suas considerações finais. Fique à vontade. Satisfação e obrigado também por você estar presente aqui nesse debate. Muito obrigado a você, Miguel. Obrigado a presença também, o convite, toda a produção, do seu público, a audiência. Realmente, falar de Deus é uma necessidade nos dias atuais, porque uma sociedade tipicamente capitalista, uma sociedade em que, aqui no Brasil, por exemplo, fechamos o ano de 2006 com um recorde aí de 1 milhão de abortos praticados na clandestinidade, e essas abortistas e esses abortistas também, os homens abortistas, né? Eles fazem parte de uma sociedade dita cristã. Então, algum modelo de um Deus vivo, de um Deus real, de um Deus amor, está sendo evocado através dessas múltiplas facetas da violência, dos homicídios, do suicídio. Então, falar de Deus também, mas principalmente um convite nessa noite para a gente viver Deus, né? Viver essa energia que o próprio Jesus revela-nos como amor, a fim de que venhamos a construir uma sociedade deísta, uma sociedade voltada para o culto do vazio, mas uma sociedade que viva realmente a fraternidade, o laço e o vínculo com a paternidade, com essa paternidade que nós aqui no Ocidente chamamos de Deus. Então Deus, nos dias de hoje, é extremamente necessário ao nosso crescimento. List Rangel, mais uma vez, a gratidão pela sua participação aqui no Liberdade de Expressão. Microfone aberto para a pastora Angélica Sobreira. Também muito obrigado. Boa obrigado noite, pela presença Miguel. e participação aqui no Liberdade de Expressão. Fica à vontade, o microfone está aberto. Obrigada, é muito bom também estar aqui, porque isso que o nosso querido acabou de dizer é muito sério, né? Eu estava comentando hoje que a gente tem visto o índice de violência no nosso país crescendo cada dia mais. E eu acho que a maior experiência que uma pessoa pode ter com Deus é ela viver a manifestação de Deus diária na vida dela.
E graças a Deus a gente tem tido essa experiência diária de ver vidas restauradas, saradas, alcançadas pelo Evangelho. Eu costumo dizer assim que é muito bom andar com Cristo, porque o que nós percebemos é que Jesus ele era muito simples, mas em cada atitude dele, realmente as pessoas elas eram impactadas, elas eram transformadas. Eu acho que a maior pregação que pode acontecer é aquilo que nós falamos, que nós sentimos, que nós vivemos, e que lamentavelmente, né, nessa sociedade que nós temos visto aí fora, né, nós não temos visto essa manifestação, né? Tantas famílias que são separadas. Eu acabei de chegar de São Paulo, aqui em Recife, né? Estou namorando a cidade, o povo e tudo mais. Aliás, a cidade é linda, o povo é lindo, tudo muito bom, né? E uma das primeiras coisas que me falaram assim, pastor, olha, aqui em Recife é um dos lugares onde existe o maior número de índice de violência contra a mulher. Mas justamente por quê? Porque as mulheres têm se prostituído, porque o número do adultério também é muito grande, né? E há um desencontro porque existe uma perda de valores dentro da sociedade que só Jesus Cristo pode trazer para dentro da família, para dentro do casamento. E eu realmente fico muito alegre de poder estar aqui e dividir um pouco daquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida, né? Porque eu sei que aonde Jesus entra, Ele salva, Ele liberta. Aonde há a presença de Deus, há uma verdadeira transformação. Então, muito obrigado por poder dividir isso com cada um daqueles que assistem ao teu programa nessa noite. Legal, pastora, obrigado pela sua participação aqui no Liberdade de Expressão. Bem, o programa só está começando, o telefone é o 290243. Hoje teremos o tema, a visão das religiões, e para debater esse assunto trouxemos aí uma pastora da Igreja Evangélica, um abade do Mosteiro de São Bento, da Igreja Católica, trouxemos também um espírita e convidamos o Dito de Oxóssi do Candomblé, mas infelizmente o Dito não, por algum motivo não está presente, mas queremos tratar de uma forma plural essa entidade, esse fenômeno tão importante para as nossas vidas, vital, que eu não sei decifrar. E a pergunta que fica assim eminente para os nossos debatedores é: o que é Deus para cada um deles e para as religiões? Mas antes de fazer essa pergunta, que é assim o começo do nosso debate, eu quero falar sobre a questão das religiões em si, porque assim, de qualquer forma, no mínimo, as religiões têm feito um trabalho muito importante na sociedade, uma sociedade que está descrente de valores, as classes políticas aí desmoralizadas, a violência imperando, e realmente as religiões têm sido uma trincheira da família, uma trincheira dos valores morais, uma trincheira muito importante, onde a população tem se apegado, cada um com o seu conhecimento, cada um com a sua forma de ver as coisas, mas sempre, muitas vezes, cada um por um caminho. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: por que tantas divergências? Por que tantos caminhos diferentes se Jesus ele deixou uma única igreja, que foi a igreja dele? Apesar de tudo, apesar das denominações diferentes, as coisas diferentes, o Deus é um só, ou não é um só? Então passo a pergunta para os nossos debatedores para a gente começar esse bate-papo falando sobre Deus. Eu queria começar fazendo essa pergunta para o Dom Felipe, abade do Mosteiro de São Bento. Queria deixar o microfone aberto para uma reflexão em relação às religiões e por que tantas diferenças entre as igrejas, se o Jesus deixou uma mensagem, deixou apenas uma igreja e de repente, apesar dos trabalhos serem diferentes, talvez caminhem para o mesmo sentido, que é a paz, a união. Como eu ressaltei, a importância das instituições assegurando na sociedade valores éticos, valores morais, valores familiares. O microfone está aberto para uma reflexão. Fica à vontade, Dom Felipe. A resposta é complexa, mas é preciso colocá-la num prisma de história do pensamento, como também na própria pluralidade humana. De forma assim muito pontual, nós podemos dizer que o homem, em qualquer tempo, ele sempre procurou explicar a origem daquilo que o cercava. O ambiente, o mundo, a sua própria vida, sempre mereceu do homem uma interrogação. Se nós olharmos na história do pensamento, a primeira expressão do homem em decifrar o mistério da existência, seja do mundo, seja dele próprio, está justamente na elaboração do mito. O mito é essa primeira expressão que o homem busca para explicar a origem das coisas, a origem de si mesmo.
Depois do mito vem a própria filosofia, que despreza um pouco o mito e já coloca nessa história do pensamento a razão como algo a explicar tudo aquilo que o cerca. É daí que começa a surgir a história do pensamento propriamente dito. É essa história onde há um grupo chamado filosófico, pré-socrático, depois a própria história da filosofia, que vai querer explicar pela razão a origem do mundo, a origem do homem. Depois desse segundo estágio, vem justamente essa passagem muito sutil do pensamento filosófico, do pensamento religioso. É aí que se introduz, porque tanto o mito como a razão não foram suficientes para explicar o universo e o homem. É preciso algo que esteja fora do próprio universo, do próprio homem, como origem de tudo aquilo que o cerca. É daí que se inaugura uma história das religiões, podemos dizer. É a história do homem que ascende, procura na transcendência uma resposta para o mistério da criação. E aí se introduz essa noção de Deus, Deus criador do mundo e do homem, e aí a história das religiões começa justamente a se estruturar. Naturalmente que nós temos que fazer um contraponto entre a história do Oriente e a história do Ocidente, e nessas duas vertentes surgirá, no primeiro ponto, um pensamento que vai se mesclar entre filosófico e religioso, e depois a religião propriamente dita. Por isso que se explica um pouco essa pluralidade. No Oriente nós temos uma visão quase que filosófica e religiosa. No Ocidente a parte religiosa ganha um pouco mais de espaço, e a partir dessa história fica mais fácil de compreender. Vem o cristianismo, vem a diferença ortodoxa, depois vem o protestantismo, e a partir daí, sobretudo com o protestantismo moderno, através do metodismo, que se inaugura essa diversidade de credos ou de crenças que nós assistimos hoje. Por isso que nessa história do pensamento se explica um pouco a origem de tantos olhares para um único Deus. Legal. Litz Rangel, as suas colocações e o seu ponto de vista em relação ao tema. Na visão espírita, a pluralidade e a sucessão das raças permite esse olhar diversificado do ponto de vista cultural, como bem falou o Dom Felipe, do ponto de vista filosófico e histórico. Se nós voltarmos um pouco o nosso pensamento, essa busca é da própria natureza humana. Os homens mais primitivos, eles rendiam algum culto de natureza transcendental, havia sempre alguma ideia superior. E que, como bem fundamentou, do ponto de vista filosófico e histórico da formação das religiões, o Dom Felipe, o pensamento deísta, ele às vezes se confunde divino e outras vezes humano, nessa própria busca. E não foram poucas as vezes, né, Dom Felipe, em que o homem tornou-se Deus e Deus tornou-se homem. Isso me faz lembrar uma velha lenda italiana que diz que Santo Agostinho estava caminhando na praia, meditando a respeito de Deus. Ele queria entender Deus. Na verdade, o Agostinho foi um dos grandes filósofos, questionadores, um dos pais da Igreja Católica. E ali ele percebe, na curva da praia, uma criança, uns 7 anos, fazendo um buraco com um balde na areia da praia, despeja a areia, vai ao mar, enche-o com água, coloca no buraco de areia, e o Agostinho aproxima-se e pergunta: o que você quer fazer com isso? Ele disse: não, é que eu estou tentando colocar esse oceano aqui, neste buraquinho aqui. E o Agostinho diz: olha, você não percebe que isso é impossível? O oceano é muito grande, o buraco é pequeno demais. Nessa hora, conta a lenda que o menino solta o balde, começa a se transfigurar e torna-se um belo rapaz diante dos seus olhos, e lhe diz: do mesmo jeito que é impossível você querer compreender Deus e a sua imensidão no seu pequeno mundo, é impossível também aquela criança colocar aquele oceano dentro desse buraco aqui. Então, racionalmente compreender Deus, nós buscamos a compreensão pela sua manifestação, as suas obras, né? Tanto a natureza, o homem, a criação. O Dr. Cressy Morrison,
faz um tratado belíssimo, científico, a respeito de Deus. Isso observando as suas manifestações apenas no movimento da Terra, a distância da Terra para a Lua de 300 mil quilômetros. Se essa distância fosse menor, nós não aguentaríamos com o magnetismo da Lua sobre a Terra. Então, toda essa harmonia, os próprios cientistas já começam a encontrar uma causa inteligente, fazendo inclusive reviver o pensamento de Benjamin Franklin, né? De que se nós admitirmos de que o universo surgiu do nada, seria a mesma coisa de explodirmos uma topografia e dessa explosão nascer uma biblioteca. Então, até a própria ciência, hoje, na sua busca quântica, na sua busca física energética, ela vem tentando responder de que pelas obras se conhece o autor. E esse autor é uma inteligência suprema, uma causa primária de tudo, e não há outro igual a ele. Ele é soberano. Pastora Angélica Sobreiro, o microfone está aberto para as suas considerações. Fique à vontade. Ok. A verdade, assim, dentro daquilo que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é o que nós acreditamos como verdade absoluta, ela nos fala que Deus, ele é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E a palavra de Deus também em Efésios nos diz que o homem, ele foi criado para adorar a Deus, né? Então há uma natureza no homem que é divina, que o próprio Deus colocou para que ele adorasse o Criador. E nós vemos assim que nessa busca incessante de Deus, o homem ele vai associando muitas vezes a natureza, né, cultuando a natureza. Dentro de toda a palavra, principalmente no Antigo Testamento, nós vemos diversas vezes a manifestação de Deus, principalmente através de Moisés, que acho que é uma figura mais conhecida e prática para explicar um pouco disso, né? Ele convivendo ali com culturas, né? Mais, aliás, Josué do que o próprio Moisés, porque Moisés não chegou a entrar na Terra Prometida, mas nós vemos que Josué, à medida que ele ia entrando na Terra Prometida para conquistar a terra que Deus falou que ia dar como promessa para eles, eles começam a identificar ali vários deuses, né? E dentro daquilo que é a palavra, porque assim como, né, ele falou do ponto de vista espírita, eu estou falando do ponto de vista cristão, é porque eu creio na Bíblia como uma verdade. Assim, Deus se apresentando no homem pela manifestação do seu poder, do seu amor. Ele nunca pediu para que levantassem um ídolo. E, na verdade, tudo isso é uma associação do homem que ele tenta fazer para ficar mais próximo de Deus, né? Só que eu acho que a maior verdade absoluta de uma religião, porque a religião, né, os nossos queridos aqui sabem disso, a palavra religião vem do grego, né? Religare, que quer dizer unir o homem a Deus. Então, nessa busca de querer unir o homem a Deus, o homem busca várias situações. Eu mesma, eu estou aqui hoje, eu fui criada num lar umbandista, né? E eu aprendi, porque a cultura, né, porque há essa diversidade, nós temos uma cultura complexa, mundial, né, mundialmente falando, e eu aprendi que a religião era servir outros deuses, era acender vela, era adorar a imagem. Hoje, depois que eu tive uma experiência com o Evangelho, eu aprendi assim que eu posso adorar a Deus sem ter uma vela, sem ter um ídolo para me prostrar, porque eu aprendi a me relacionar com Deus pela palavra, né? E pela manifestação da oração e dos milagres que são diários. E a gente sabe que o homem, o próprio Deus fala isso, que ele tem um livre-arbítrio de escolher uma religião, né? E ele pode adorar-se a si mesmo. A gente poderia dizer, né, historicamente falando, por exemplo, que Hitler, ele fez de si mesmo um Deus. Por isso ele achava que ele tinha o direito de ir lá, de colocar gasolina dentro do útero de uma mulher, porque ele acreditava que a raça ariana era a raça perfeita e tudo mais. Mas eu acredito, por aquilo que eu tenho visto como manifestação de transformação, que eu acho que é a coisa mais importante que pode acontecer, porque não tem como um homem se relacionar com Deus e ele não ser transformado, ele não ter uma vida restaurada. Não é verdade? A gente parar para pensar. Então eu acredito no evangelho de transformação. E pela minha própria experiência de vida, eu posso te dizer, né, eu tenho assim muito respeito por todas as pessoas, né, independentemente de credo, de postura sexual. Eu aprendi que Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado, né? E Ele tem um amor muito grande pelas pessoas. Eu acho que essa humanidade foi encontrada em Jesus e tem que ser passada por nós. Mas eu acho que a religião mais importante é você viver cada dia a manifestação de Deus na tua vida, tendo uma experiência profunda de transformação, né? Então, eu acho que o homem ele ainda está nessa busca, mas eu espero que as pessoas ainda possam ter essa experiência com Cristo, porque realmente Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Legal, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido bloco de apoio cultural e logo depois voltamos. Bem, tem telefone, né? Vamos para o nosso telespectador, porque é prioridade absoluta aqui do Liberdade de Expressão. Alô, boa noite, com quem eu estou falando? Tá falando com o Mário Silva. Tudo bom, Mário? Liga aí, meu grande garoto. Você fala de abraço pra você. qual bairro? Eu tô falando aqui do Janga. Sou seu amigo também. É meu amigo, né? Como é seu nome? Como é seu nome? Mário Silva. Mário Silva. Você é comunicador, né? Isso, meu grande amigo. Faz muitos anos que a gente não se vê, uns 10 anos quase. Com certeza. Tá Prazer bom. muito grande em revê-lo, viu? Me encontrou na tela da TV Nova. Como é que você descobriu esse programa? Ah, estou agora ligado você aqui em casa, viu? Tá certo, então faça a sua pergunta, faça a sua colocação, enfim, se coloque e apareça qualquer dia aqui no canal 22. Ok. Faça aí a sua pergunta ou a sua colocação, fica à vontade, o microfone está aberto. Primeiro que tudo, Miguel, eu queria dizer que parabenizar você pela programação, pelo índice de audiência que você está tendo e dizer que a Rede TV Nova está de parabéns por ter um comunicador da sua categoria e da pessoa que você é, ok? Queria dizer o seguinte, eu estou escutando aí o debate entre várias denominações, não é isso? Nós estamos aí com um debate entre várias denominações, não é necessariamente um debate, é uma colocação sobre as religiões, não é isso? Nós estamos aí também com a pastora evangélica da Renascer, né? Estamos com a pastora da Renascer, estamos também aí com um padre, não é isso? E eu queria dizer o seguinte, primeiro que tudo, eu queria falar a respeito da denominação. Eu sou evangélico, sou da Assembleia de Deus, dizer que sinto muito em dizer a você que esse entrelaço que está havendo aí entre as religiões, a melhor colocação que está sendo colocada aí é justamente o Deus vivo, o Deus poderoso que tudo pode fazer. E queria parabenizar também a nossa querida pastora que está aí, porque o nosso Deus, como ela disse, é um Deus vivo, é um Deus de vitória, é um Deus de amor, é um Deus que tudo pode. Então, quando ela esteve falando agora aí, a gente estava colocando, vocês estavam colocando em assunto a respeito de religiões e denominações. Nós temos também aí um espírita, né? Um cidadão que faz a parte dele no espiritismo. Então, essa colocação aí que foi feita, a gente deve sentir o seguinte no nosso coração, que o nosso Deus é um Deus do universo, é um Deus que pode muito, que pode colocar tudo em ordem no nosso coração. Só depende de cada um. Muito obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado mesmo. Esse é o microfone aberto, claro, no Liberdade de Expressão. Daqui a pouco voltaremos com os nossos debatedores, mas eu quero ir agora para um breve bloco de apoio cultural. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí.